Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, até mesmo porque eu tô fazendo aqui uma chamada com o pessoal. Dá um oi aí no chat, pessoal, por favor. A gente tá fazendo aqui uma revisãozinha pra nossa avaliação de Matemática 1, em que vai cair um pouquinho sobre a questão de polígonos inscritos em circunferências, um pouquinho sobre áreas e tudo mais. Ficou tudo bem legalzinho, bem tranquilo, bem sussa, pra gente aprender e dominar esse conteúdo para o de amanhã. Beleza? Então, para a gente começar, eu quero falar de uma coisinha que são polígonos regulares inscritos em circunferências. Agora, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o que é um polígono regular? Um polígono regular é aquele que tem todos os seus ângulos iguais e todos os seus lados iguais. Então, por exemplo, se você pegar esse triângulo aqui e você for analisar esse ângulo aqui, ele tem que obrigatoriamente ser igual a esse cara, que tem que ser igual a esse cara bem aqui. Uma outra coisa, esse lado tem que ser igual a esse lado, que tem que ser igual a esse lado. O mesmo acontece se pegar um quadrado, por exemplo. Então, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo. E esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. O mesmo acontece com o hexágono, enfim, vocês entenderam. Então, esse é o primeiro assunto que a gente vai ver, beleza? Primeira coisa que vai cair na sua questão é o seguinte: geralmente ele vai dar algum valor ou vai perguntar uma coisinha, que é o raio. A gente sabe que o raio é basicamente um segmento de reta que parte do centro de um círculo e ele vai até a circunferência. Então ele bate bem aqui na bordinha, vai do centro e bate na borda. Esse aqui seria o nosso camarada chamado de raio. Uma outra coisa que cai a respeito do raio é com relação ao apótema. Relaxa que a questão de apótema é bem tranquilo. Vem cá. O apótema, gente, é nada mais nada menos que um outro segmento que ele vai ir do centro da circunferência até o lado. Só que tem um porém. Quando ele for até o lado, ele vai até a metade do lado. Ou seja, esse cara aqui e esse cara aqui vão ter medidas iguais. Então, o apótema seria ninguém mais, ninguém menos que esse carinha bem que eu vou desenhar agora. Repara que ele está indo do centro da circunferência, bem aqui, e ele está indo até a metade do lado. Esse cara aqui é o apótema, que a gente chama de AP geralmente, beleza? Uma coisa que eu quero que vocês separem também é que tem a formação de um triângulo retângulo aqui. Olha que coisa boa, porque a gente sabe que aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Foi muito rápido? Tá de boa? Acho que tá de boa, né? Tranquilão até agora, pai. Tranquilo? Beleza. Então, galera, uma outra coisa que você tem que saber é com relação a alguns ângulos que estão aqui dentro dessa figura. Então, repara o seguinte: eu falei para vocês no início da aula que esses três ângulos aqui, eles têm que ser exatamente iguais. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de x, tá bom? A gente sabe que em um triângulo, a soma de todos os ângulos tem que ser iguais a 180 graus. E repara que em um triângulo a gente tem 3 graus. Então, 3 graus, ó, 3 ângulos. Temos aquele carinha ali de cima que a gente já marcou, esse carinha aqui e esse outro carinha bem aqui. Que vai evitar de marcar porque a gente já fez o raio ali, mas esse carinha bem aqui. Esses três caras juntos, somados, tem que dar igual a 180 graus. Então a gente pode dizer o seguinte: 3x é igual a 180. Esse 3 que está multiplicando x pode estar para o lado dividindo. Logo, x é igual a 180 dividido por 3, que se você fazer as contas, dá 60 graus. Então, cada um desses pequenos ângulos que a gente está vendo, eles valem 60 graus. Agora, tenho algo curioso para falar com vocês acerca dos polígonos regulares dentro de uma circunferência. Esse raiozinho que está aparecendo bem aqui, ele vai dividir esse carinha aqui, esse ângulo bem aqui de 60 graus, ao meio. Então, vai dividir nesse ângulo aqui e nesse ângulo aqui. Pedro, isso é uma regra para todo e qualquer triângulo dentro de uma circunferência? Não. Lembre-se, tem que ser um triângulo regular. Ou seja, tem que ter seus ângulos iguais e também tem que ter lados iguais. Se tiver isso, aí beleza. Aí você pode afirmar isso aí, que aqui dividiria o ângulo ao meio. Então, repara comigo o seguinte: vai dividir o ângulo em duas partes iguais. O ângulo total é 60. Se tudo é 60, repara comigo que vai dividir duas partes. Então, aqui seria 30 e aqui seria 30. Concordam comigo? Então, esse carinha aqui seria 30 graus. E de formação de um triângulo retângulo,
sendo esse carinha aqui 30 graus. Isso cai muito em muita questão, viu? Então você vai lá no PAS, na reta final, você veja alguma questão assim, falando da apótema e tudo mais. Se ele falar que esse carinha aqui, esse triângulo, é um triângulo equilátero, que é nada mais nada menos que o triângulo que é regular, lembre-se que o equilátero é aquele que tem os lados iguais e os ângulos iguais, você pode aplicar isso aqui que vai dar sucesso. Tenha certeza que esse carinha aqui, quando tem um raio e for um triângulo equilátero, vai valer 30 graus. Beleza? Até aqui, de boa, galera? Alguma dúvida na análise do triângulo equilátero? De boa, suave? Tomar uma aguinha aqui. Beleza. Então acho que tá de boa. Agora vamos partir pro quadrado. O quadrado é mais ou menos o mesmo esquema. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o raio. Então vamos pegar aqui, ó, o centro da circunferência, que é mais ou menos aqui, e traçar o raio. Esse aqui é o raio da nossa circunferência, beleza? Uma coisa que a gente tem que lembrar é do chamado apótema. Lembre-se que o apótema é aquele cara que vai do centro da circunferência até a metade do lado, ou seja, até aqui. Então, esse carinha aqui, aí, beleza. Então, esse carinha aqui, ele é igual a esse carinha aqui. Esse carinha de preto, então, é o nosso apótema. E aqui forma um ângulo de 90 graus. Gente, uma mesma coisa acontece aqui. Então, eu falei com vocês que, ó, vamos lá. Primeira coisa, cada ângulo que está aqui dentro vale quanto? Em um quadrado, gente, cada ângulo aqui vale 90 graus. Então, esse carinha aqui é 90, esse carinha aqui é 90, esse carinha aqui é 90 e esse carinha aqui é 90. Ah, lembra de uma fórmula. Gente, eu acho que muitos aqui não vão se lembrar disso, mas no 8º ano a gente viu uma fórmula que falava a soma dos ângulos de um polígono regular. Vocês lembram dessa fórmula? Alguém que lembra? Eu não vou falar não. Alguém que lembra a fórmula? A gente viu isso no 8º ano. Eu tinha aula com o Edmar naquela época. Professor maravilhoso, saudade dele. Alguém lembra dessa fórmula? Quero ver. Não lembra? Não? Lembrar assim eu não lembro não, viu? Lembra não? Relaxa. Ô, relaxa, tá de boa. Cara, essa fórmula é a seguinte. N-2 vezes 180. Cara, não sei se você lembra disso, mas bateu uma nostalgia aqui agora. Então, N seria o número de lados de um polígono. Então, por exemplo, você pega um triângulo. Triângulo, aí isso aqui é igual a soma dos ângulos internos, tá? Soma dos ângulos internos. Então é o seguinte, pega um triângulo. Um triângulo tem 3 lados. Logo seria 3 menos 2, que seria 1 vezes 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a quanto? A 180. Então, aqui aplicou. Uma coisa, pega, por exemplo, um quadrado. Um quadrado ou um quadrilátero tem 4 lados. Tudo bem? 4 menos 2 seria quanto? 2. Vezes 180, a soma dos ângulos internos de um quadrado teria que ser, portanto, 360. Vocês lembram disso aí, gente? Relembraram ou tô ficando doido? A ideia era você dividir um monte de triângulos, um polígono. Era bem assim, por exemplo, tinha um quadrado aqui, aí meio que se dividia em 2 triângulos. Aí, tipo assim, repara que aqui, a soma desses 3 ângulos aqui tem que ser igual a 180 e tinha mais outros 180 graus. É meio que sempre isso, dividir um polígono em triângulos. Aí é por isso que seria n-2 vezes 180. Esse 180 vem da soma dos ângulos de um triângulo, enfim. Então é o seguinte, a soma dos ângulos internos de um quadrado é sempre igual a 360. E o que eu falei com vocês anteriormente é que cada um desses carinhas aqui, desses ângulos, eles são iguais. Então vamos chamar esse carinha aqui de x, porque a gente não sabe a medida dele ainda. Então, se são 4 ângulos, 4x tem que ser igual a 360. Repara que esse 4 está multiplicando x, pode passar para o outro lado dividindo. 360 dividido por 4 vai ser igual a 90 graus. Então, cada um desses ângulos aqui medem 90 graus. Isso aqui não é novidade para a gente não, mas cada um desses ângulos medem 90 graus. Beleza? Uma coisa também, repara que aqui o raio vai estar dividindo esse ângulozinho bem aqui. E vai acontecer a mesma coisa que lá no triângulo equilátero. Então, repara que lá no triângulo equilátero você tinha um ângulo de 60. E o raio dividia em 2 ângulos iguais, um de 30 e outro de 30.
Aqui no quadrado vai acontecer a mesma coisa. Vai ter um ângulo de 45, porque metade de 90 é 45, e outro ângulo de 45. Beleza? E aqui, tem formação do nosso triângulo retângulo. Isso é extremamente importante nas questões. Beleza? Uma coisa que é importante dizer. Repara que... Uma coisa, esse aqui é legal de falar. Repara que isso aqui, a soma dos ângulos internos desse carinha aqui, tem que dar quanto? 180. A gente já tem o 90 e a gente tem o 45. Então, 90 mais 45, mais alguma coisa que eu vou chamar de y, tem que fechar 180. Repara que 90 mais 45 é 135, mais y tem que ser igual a 180. Eu chamei de y esse ângulo bem aqui, viu, gente? Então, repara que 45 mais 90 mais y tem que ser igual a 180 graus. Repara que esse 135 que passa, que está somando, passa subtraindo. Vai ficar y é igual a 180 menos 135. Caso for fazer a conta, vai dar 45 graus. Ou seja, esse y aqui ele vale 45. E se ele vale 45, repara que esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Gente, você está diante do triângulo isósceles. Ou seja, o apótema vai ser igual a metade do lado. Tudo bem? Gente, vocês estão escutando o WhatsApp? Vou baixar aqui, vocês escutando o WhatsApp, vai bater no microfone ou tá de boa? Quem tiver na gravação da chamada vai escutar. Não, tá de boa, tá de Vou boa. gravar no áudio do PC. Ô, Gabriel, foi mal, te cortei. Falei só que tá de boa, só, pai. Tá de boa? Tranquilo. Então, galerinha, é isso. Então, vocês estão aqui diante do triângulo isósceles, em que o apótema vai ser igual a esse carinha bem aqui. Tudo bem? Então, nesse caso, o apótema vai ser igual a metade do lado. Por que metade do lado, Gabriel? Porque lembre-se que isso aqui, esse carinha aqui vai dividir dois lados iguais. Em duas partes iguais, esse lado. Apótema é igual a lado sobre 2. Beleza. Vou pagar aqui os cálculos aqui, porque vai atrapalhar a gente. Agora, a última figura é o nosso hexágono. O hexágono, gente, ele tem 6 lados. Então, vamos colocar naquela formulazinha que a gente viu anteriormente. N menos 2 vezes 180. Lembrando, essa fórmula aqui vocês não precisam saber, tá bom? Só tô falando aqui para vocês entenderem, a título de curiosidade. Repara que hexágono tem 6 lados, então ficaria 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é quanto? 4 vezes 180. Quanto é que daria isso aqui, gente? Alguém faça pra mim, por favor? Tô com preguiça. Tô brincando. 720, né? Exatamente. Beleza. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é igual a 720 graus. Repara que eu falei com vocês lá no comecinho da aula que esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo, que é igual a esse ângulo, e assim vai. Então, aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Então, 6 ângulos iguais, ou seja, 6 vezes x, que é o valor do ângulo, tem que ser igual a 720 graus. Repara que esse 6 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo. Ficaria 720 dividido por 6, que é a mesma coisa que 120 graus. Então, esse carinha aqui, assim como esse aqui e assim vai ter 120 graus. Agora, uma coisa que eu poderia te falar é com relação ao raio. Vamos escrever ele aqui. O raio. Uma coisa que é importante colocar também é o apótema. Lembre-se que o apótema vai do centro da circunferência, do círculo, até a metade do lado. O ponto médio do lado. Então, vai até aqui. Algo legal. Repara o seguinte. O raio vai dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais, assim como lá no triângulo e lá no quadrado. Então, vai dividir esse carinha aqui, em duas partes iguais. Repara o seguinte, se é 120 esse total aqui, e divide duas partes iguais, esse cara vai ser 60 e esse cara vai ser 60. Então, esse carinha aqui vai ser 60. Beleza? Uma coisa importante, aqui é 90 graus, e você tem a formação de um triângulo retângulo, beleza?
Galerinha, no mais... Ah, uma coisa legal de falar também, uma coisa legal de falar também. Aqui, ó. Se vocês pegarem esse apótema aqui, ó. Perdão, se vocês pegarem esse aqui, eu vou escrever o apótema um pouquinho menorzinho aqui. Se vocês pegarem, traçarem o outro raio bem aqui, repara o seguinte. Esse total aqui é 120, concorda comigo? Divide em duas partes iguais porque é o raio que está passando, cortando no meio. Então esse cara aqui vai ser 60 também. Vou anotar aqui, 60. Agora tem uma coisa bem legal de se ver. Repara que esses caras aqui formam juntos um triângulo retângulo. Perdão, um triângulo equilátero. Então, perceba que aqui é 60 e aqui é 60. Repara que esse carinha aqui eu vou chamar de Y. A soma de 60 mais Y tem que ser igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180. 60 mais 60, 120. Mais Y tem que ser igual a 180. Repare que esse 120 que está somando passa para o outro lado subtraindo. Logo ficaria Y é igual a 180 menos 120, que é a mesma coisa que 60. Então perceba o seguinte, todos os ângulos são iguais. Se todos os ângulos são iguais, uma coisa que a gente pode afirmar é que esse cara que a gente está vendo aqui agora é um triângulo equilátero. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado, que é igual a esse lado aqui. Logo, o lado do hexágono vai ser igual ao próprio raio. Galera, até aqui tudo bem? Alguma dúvida de boa? Tranquilo, Abraãozão, tá suave. Tranquilo? Beleza, Gabriel. Valeu falar no microfone, mano. É bom quando isso acontece. Então, essa aqui é a primeira parte da aula que a gente tem que ver. Galerinha, uma outra coisa que a gente tem que ver é com relação à área de figuras planas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeira área que a gente tem que saber é com relação ao do triângulo. A área do triângulo é como se fosse o seguinte. Vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Repara que esse triângulo retângulo, eu posso meio que duplicar ele e formar um quadrado. Quer ver só? Vou copiar o triângulo retângulo. Aqui, ó. Meio que se eu girar assim, ó, eu posso formar um quadrado. Beleza? Então, repara o seguinte. Isso quer dizer que grau de um quadrado, a gente sabe que é base vezes altura. Isso a gente viu ao longo de vários e vários anos na escola. Então, perceba o seguinte. Se o triângulo ele é como se fosse a metade de um quadrado, repara que a área de um quadrado é a mesma coisa que base vezes altura. Isso não é apenas o quadrado, assim como um retângulo, tanto faz. É base vezes altura. Repara que base vezes altura é esse carinha todinho aqui. E a metade disso é a área do nosso triângulo. Logo, a gente pode afirmar que a área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Beleza? Porque você pode meio que duplicar e assim formar um quadrado ou um retângulo. Quer ver formar um retângulo? Aqui, ó. Desenho um assim, fazer um pouquinho e duplica aqui, ó. Opa. A mesma coisa. Vai ter a formação aqui de um retângulo. Que a gente sabe que para calcular a área é a mesma coisa que base vezes altura. Logo, esse carinha aqui seria metade disso. Logo, a base vezes altura sobre 2. Aqui tá de boa, né, gente? Aqui tá de boa. Uma coisa que vai resultar também é que um quadrado tem todos os seus lados iguais. Então, perceba o seguinte. Se um lado for L e o outro for L do quadrado, a gente quiser calcular a área, a gente pode dizer que é base vezes altura. Agora, repara que a base é L e a altura é L. Logo, a área do quadrado vai ser igual a L ao quadrado. Beleza? Isso aqui é válido somente para o quadrado, tá? Se for um retângulo, por exemplo, é apenas base vezes altura. Tranquilo? Galerinha, dá um help aqui rapidinho. Além do círculo, a gente tem que saber de qual outra figura, do paralelogramo também. De quais outros que a gente tem que falar também?
Alguém poderia mandar no chat, por favor? Trapézio também, né? Vamos fazer o trapézio aqui agora. Isso aqui poderia mandar todas as figuras que vão cair. Oxi! Isso aqui poderia mandar todas as figuras, por favor, aqui no chat. Aí, agora sim. Valeu, Gabriel. Se puder mandar aí, por favor, mano. Galerinha, repara o seguinte. Um trapézio é como se fosse um quadrado. Concorda comigo? Repara que aqui é como se fosse um retângulo, né? Porém, ele meio que foi, sei lá, bateram nele e foi um pouquinho para cá. Tem uma coisa que os matemáticos fizeram, há um tempo atrás, que é o seguinte. Para calcular a área de um trapézio, o que você pode fazer é tentar tornar essas bases aqui, que a gente chama esses lados aqui de bases. Tudo bem? Que são os lados que são paralelos. Repara que esse cara aqui, ele é paralelo a esse. Então, lá no infinito, eles nunca vão se encontrar. E é por isso que esses aqui são chamados de bases. Tudo bem? Porque são os lados que são paralelos. Esses outros aqui, ó, se você for traçar aqui, ó, se for traçar aqui, uma hora eles se encontram. Então, os que são paralelos, a gente chama de bases. Essa base aqui, que é a menorzinha, a gente chama de base menor, que é a mesma coisa que Bzinho. E essa outra aqui, a gente chama de base maior, que a gente chama de Bzão. O que os matemáticos do dia pensaram é o seguinte: a gente pode tentar fazer uma média entre essa base menor e essa base maior e considerar isso sendo a base. Repara o seguinte, ó, e fazer como se fosse um quadrado, um retângulo. Então, pensa comigo o seguinte: se a gente for fazer a média disso aqui, desse carinha aqui e desse carinha aqui, ficaria mais ou menos assim. E agora a gente sabe como calcular. Então, o que eles pensaram? Poxa, eu posso fazer a média das bases e depois multiplicar pela altura. Ou seja, aqui é porque esse aqui é base vezes altura, é só a gente fazer a média das bases, que vai encontrar um valor B, e a gente consegue calcular a área de um trapézio. Então, o que eles fizeram? Repara que a média da base ficaria da seguinte maneira. Ficaria Bzão mais Bzinho dividido por 2. Isso vezes a altura. Aí a gente tenta ficar decorando, né? Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Mas da onde que vem isso? É porque os matemáticos lá atrás pensaram o seguinte: eu sei calcular a área de um retângulo. Eu sei calcular a área de um quadrilátero. Agora, como que eu torno um trapézio um quadrilátero? É só fazer a média das bases, encontrar uma base que meio que está reta aqui com a outra, né? Que é do mesmo valor que essa aqui de baixo. E depois multiplicar pela altura, que aí eu sei calcular. Então é isso que lá atrás eles pensaram, beleza? Uma outra figura que a gente tem que saber é com relação ao círculo. E aqui entra uma questão muito legal, que é daquela parte de π, entra a parte muito interessante de si. Aliás, sabe de onde vem o π? Eu acho que eu comentei com vocês lá atrás, a gente teve uma aula lá do Edmar, ó, do Eliomar, lá atrás. Vocês lembram disso? A gente falou da origem do π. Deixa eu ver se eu acho o material aqui, galera. Foi lá atrás mesmo. Tem um material que a gente fez lá atrás sobre a origem do π. Aqui, ó, cadê? Resmomate 2. Cara, que saudades aqui. Esse aqui é muito legal. Deixa eu ver aqui, será aqui. Aqui a gente tinha falado de π, ó. Esse aqui era muito legal, porque o π, ele tá associado com meio que fosse... Ô, galera, peraí, que tem algumas crianças gritando aqui no corredor do meu apartamento. Deixa eu olhar se tá tudo bem. Calma aí, galera. Rapidão, rapidão, rapidão. Calma aí, que isso, Gabriel. Deixa eu ver se tá tudo bem, peraí. Rapidão. Tá de boa, ninguém morreu não. Beleza. Cara, que susto que eu levei. Tá de boa. Que isso, Marcelo. Então, galera, o π, ele é como se fosse... É o seguinte, se você pegar o raio e depois tentar colocar ele no comprimento da circunferência, colocar aqui, ó, você vai ver que, ou pegar semicircunferência, você vai ver que vai caber exatamente 3 raios, mais um pouquinho.
Por isso que o P é 3,14, 15, 92, tudo mais, 65, 35 e por aí vai. Justamente porque quando você faz essa relação, você vai encontrar uma constante. Isso vale para todo e qualquer círculo que você pegar. Vou sim, Enzo. Vou sim. Vou postar lá depois no Classroom, beleza? E vai estar lá no vídeo, tá? No canal do YouTube. Então, se quiser dar uma olhadinha, vai lá também, beleza? Tamo junto, mano. Então, é daí que o pi surgiu. E com o pi a gente tem algumas aplicações, algumas fórmulas. Uma delas é pra gente calcular o comprimento da circunferência. É como se fosse o tamanho dessa bordinha bem aqui. Tudo bem? A gente consegue calcular isso. E tem uma fórmula, que é a que a gente chama de francesa, né? Que o comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Isso faz muito sentido quando a gente para pensar. Porque, vamos lá, vamos voltar para aquela página minha ali. Quando a gente viu isso, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Quando a gente viu isso, repara que o π, se você for colocar aqui o raio, o raio e o raio e o raio, vai dar aproximadamente 2 vezes o π. Repara que esse carinha aqui é 3,14, 15, 92, 65, 35. Isso aqui está na semicircunferência. Está no comprimento de um semicírculo. Agora, a gente pode pegar o outro. Então, ficaria 2 vezes o π, vezes a medida do raio, que vai ser realmente o que vai determinar, né? O quão grande ou quão pequeno vai ser esse comprimento. Então, faz muito sentido. 2 vezes π vezes o raio. Uma outra coisa também, vou até usar esse material aqui, é com relação à área de um círculo. A área de um círculo, gente, tem toda uma questão, é muito interessante como é que o pessoal achou a área de um círculo. Mas, ó, vamos pegar aqui um círculo, beleza? Tem um círculo. E eu vou fazer vários círculos menorzinhos aqui, todos com o mesmo centro. Até o infinito. Até chegar na bordinha do nosso círculo, beleza? Eu vou pegar e passar uma tesoura bem aqui do centro até aqui. Pensa comigo o seguinte, corta essa parte bem aqui, vai ter gravidade, a força peso puxa essas duas partes para baixo. Ele vai acabar caindo. Então vai acabar fazendo isso aqui, ó. Ó, cortei ao meio. Ó, cortei ao meio. Aí ele vai ficar assim, ó. Uma parte vai acabar começar a cair, outra vai começar a cair também. Aí depois vai começar a cair mais, vai começar a cair mais. Até que vai formar depois um triângulo. É ou não é? Repara que esse triângulo aqui, se você tentar visualizar, a base dele vai ser essa linha preta bem aqui. Ó, tenta visualizar isso. Tenta pensar esse carinha aqui sendo cortado. Foi cortado até que formou um triângulo quando ele caiu completamente. Repara que esse triângulo, essa base aqui, vai ser justamente esse comprimento. Conseguiram visualizar isso? É só para vocês terem uma ideia de onde veio. Isso aqui não precisa saber, não. É a título de curiosidade. Acho que deu para ver, né? E quem que vai ser aqui? Esse carinha aqui de cima? Esse é o próprio raio. Porque ele vai pegar, ele vai cortar do centro da circunferência até a borda. Ou seja, vai cortar pegando o raio. Então a altura desse triângulo vai ser o raio, enquanto o comprimento vai ser 2πr. Fazendo isso, você vai encontrar uma fórmula que é a área de um círculo igual a πr ao quadrado. Isso é algo muito legal de se dizer, tá bom? Então, o comprimento é 2πr. Por que seria francesa? Porque 2πr parece que é uma fala em francês. 2πr parece que é uma fala em francês, tá bom? Agora, a área desse cara aqui vai ser igual, então, a 2πr não, a πr ao quadrado. Beleza? Uma outra coisa, gente. Tem uma coisa que estou escando vocês na prova, eu não sei se essa variação vai cair, mas alguma variação externa, como o PAS, ou até mesmo algum simulado aqui do Leonardo, talvez caia isso, que é a área de um setor circular. Cai muito isso em Olimpíada, viu? Cai bastante mesmo. Ó, vou pegar aqui no centro. Galera, um setor circular é como se fosse uma parte de um círculo. É uma área que é uma parte de um círculo, beleza? Então, perceba que o círculo como um todo, esse carinha aqui, ó, ele tem, ó, vamos traçar aqui. Se você for fazer uma volta completa, ele tem exatos 360 graus. Tranquilo? Então a gente pode dizer que a área completa desse círculo é igual a 360 graus. Tudo bem? Agora é o seguinte, tem um porém.
Sabe quando você pega um semicírculo, que é a metade do lado do nosso círculo? Aqui, ó. Vou pegar um semicírculo aqui rapidinho. Quando você pega um semicírculo, ele tem aqui 180 graus. Repara que 180 é a metade de 360. Então, esse cara aqui vai ter a metade da área. Então, o que eu quero dizer com isso? A área total de um círculo é quando você tem 360 graus. A metade de um círculo é quando você tem 180. Agora, se eu tiver, por exemplo, um ângulo X aqui, eu quiser descobrir qual que é a área desse ângulo X. A área disso aqui, ó, determinada por esse ângulo X. A gente pode utilizar uma regrinha de 3. Então, perceba o seguinte. 360 graus, como a gente acabou de falar, é a mesma coisa que a área total de um círculo. A área é escrita pelo quê? Πr ao quadrado. Logo, 360 seria πr ao quadrado do círculo. Agora, esse x aqui, a gente quer saber quantos graus ele representa. Então, aqui, ó. Galera, tipo assim, esse x aqui vai representar alguma coisa. Então, a gente pode fazer uma expressãozinha e tentar achar isso aí, tá bom? Deixa eu até ver uma coisinha aqui. Vamos conferir aqui juntos. A Luciana falou, galera, tipo assim, da área do círculo melhor ou não? Porque, por exemplo, ó, é porque a gente vai dar o ângulo, tá? Então, pode ser que, por exemplo, ser 80. Sabendo que aqui é 80 graus, quanto que vai valer a área ocupada por isso? Então, depois é uma regrinha de 3, beleza? Essa parte deu pra entender, galera? Até aqui alguma dúvida de boa? Tranquilo, tá Tranquilo? suavinho até agora. Beleza. Teve alguma figura plana que a gente não comentou aqui? Ou... Dodecaedro. Ah, é verdade. Verdade, 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 verdade. Cara, inclusive, como é que a Luciana bordou? Deixa eu ver aqui o material dela. Deixa eu ver. A gente falou do hexágono, né? Losango também, verdade. Hexágono. A senhora falou do dodecaedro mesmo? Certeza, Gabriel? Falou não, ele tá de Não, meme, ele tá de tava meme. brincando, pô, tô brincando. Ah, pô, que susto, cara. Mas tem como a gente calcular, sabia? Tipo assim, tem como a gente fazer uma fórmula aqui juntos. Mas tem o hexágono e o losango. Valeu, galera. Ó, é muito legal a área do losango. E não é losango, é losango. Apesar que eu prefiro falar losango, eu acho mais bonito. É losango, beleza? Então, galera, um losango é como se fosse um quadrado meio estranho. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro do paralelogramo, tá? Paralelogramo primeiro. Um paralelogramo é esse cara aqui. É como se fosse um quadrado meio que tombado, né? É como se tinha um quadrado anteriormente e alguém deu um empurrãozinho pra cá e ele ficou inclinado. Então é basicamente isso. Algo que eu quero que vocês reparem é o seguinte, como que a gente calcula a área desse bichão aqui? Uma coisa que a gente pode fazer é pegar esse cara aqui e tentar saber o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que um triângulo. Então eu vou marcar uma linha aqui, ó. Repara que esse carinha aqui é um triângulo. E perceba que esse triângulo, eu posso pegar ele e meio que mover pra cá. Concorda comigo? Vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Aqui, ó. Eu vou ter esse carinha aqui. Opa. E o triângulo que eu acabei de deslocar. Então, gente, perceba que, na verdade, para calcular a área desse cara aqui, é a mesma coisa que calcular a área de um retângulo. De um quadrado, tanto faz. Ou seja, base vezes a altura. Então, um paralelogramo é aquele que tem todos os seus lados paralelos. Tudo bem? Tem dois pares de lados paralelos. Repara que esse cara aqui é paralelo a esse, que é paralelo a esse, que é paralelo a esse. É como se fosse um retângulo, um quadrado tombado. Beleza? Uma coisa também é o nosso querido hexágono. Vamos falar aqui do hexágono, então. Beleza.
Galera, a Luciana, quando falou do hexágono, como é que ela comentou? Ela comentou que dividiu em 2 trapézios ou em 6 triângulos? Vocês lembram disso? Eu vou considerar esses triângulos, tá? Então eu vou fazer falando de 2 trapézios, tá? Aqui, ó. A gente pode dividir o hexágono ao meio. A gente pode encontrar 2 trapézios. Perceba que trapézio é aquele cara que vai ter 2 bases, tudo bem? Ou seja, um par de lados que são paralelos e outro que não é. Beleza? Repara o seguinte. A área do trapézio a gente sabe fazer, tá bom? A área do trapézio é a mesma coisa que Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2, assim como a gente falou anteriormente. Agora repara comigo o seguinte, quem que vai ser o Bzinho? Ou seja, a base menor. A base menor vai ser ninguém mais, ninguém menos que o próprio lado. Concorda comigo? Agora é o seguinte. Galera, eu acho que começa a falar de 2 triângulos, mas eu vou fazer isso aqui mesmo com vocês, não é nada não. Agora tem uma coisinha que a gente falou anteriormente, que é com relação ao seguinte. Repara que quando a gente falou de um hexágono regular, lembrando que isso aqui serve para hexágono regular, tá? Vai lá, Gabriel. Então, se você encontrar um hexágono qualquer, talvez não sirva essa fórmula, tá bom? A gente pode pegar aqui e dividir. Você lembra que aqui tem um ângulo de 60, aqui um ângulo de 60 e aqui um outro ângulo de 60 graus? Uma coisa que você pode pensar é a seguinte. Aqui a gente tem 6 triângulos equiláteros. Eu vou fazer assim mesmo, gente. Mais fácil de demonstrar. É porque para demonstrar com trapézio, vai precisar pegar os triângulos. Ah, Marcelo, obrigado, cara. Vê que é verdade, né? Aqui, é verdade, 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 verdade. É, exatamente, Dino. É verdade, Marcelo. Uma coisa que você falou, galera, é a seguinte. Se você pegar um losango e dividir assim ao meio, você vai encontrar 2 triângulos equiláteros, né? Beleza. É bom saber isso também, viu? É bom saber isso também. Deixa eu pegar aqui até um exemplo, galera. Porque teve uma aula da Luciana que eu faltei, que faz assim que ela falou do losango. Eu vou estar aqui do hexágono e depois a gente faz losango junto, beleza? Então repara o seguinte, cada um dos lados aqui tem lado L. Concorda comigo? Agora pensa comigo o seguinte. A gente falou anteriormente que cada um desses ângulos aqui vale 60 graus. Então, perceba o seguinte. Você teria 6 triângulos equiláteros nisso aqui. E é o seguinte, como é que a gente pode calcular a área desse triângulo? Então, ó, a área do hexágono, que eu vou chamar de H, vai ser igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero, TE. Então, perceba o seguinte. A área do triângulo equilátero a gente pode fazer agora. Vamos lá, vamos calcular aqui. A área do triângulo equilátero, perceba que aqui tem um ângulo de 60, aqui o ângulo de 60 e aqui o ângulo de 60. A gente sabe que a área de qualquer triângulo é a mesma coisa que base vezes altura sobre 2. Repara que a base desse cara é o próprio lado. Então, L, nosso lado do hexágono. Agora tem um porém. A gente tem que descobrir a altura. E como que a gente descobre a altura nesse aqui? Vamos traçar aqui. Vamos traçar aqui a altura. Perceba que aqui vai ter um ângulo de 60 e aqui vai ter um ângulo de 30 graus. E perceba que aqui também vale o lado. Porque se é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Tudo bem? Então, esse carinha aqui vai ser igual ao lado do hexágono, que é igual a esse cara, que é igual a esse cara bem aqui. Então, vamos tentar destacar esse triângulo retângulo bem aqui. Vou desenhar ele bem aqui na frente. O que a gente quer descobrir é a altura, que eu vou chamar de H. Aqui é 60 e aqui é 30. E aqui é a mesma coisa que o lado sobre 2. Tudo bem? Percebe que esse aqui é o lado completo. Esse aqui vai ser metade do lado. Lembra-se que um triângulo equilátero, quando a gente traça a altura, é a mesma coisa que a bissetriz, que é a mesma coisa que a mediana. Beleza? Então, vamos lá. Para a gente calcular isso aqui, é de boa. A gente pode fazer um soca à toa, né? Perceba o seguinte. A hipotenusa, a gente sabe, tá bom? Eu vou usar a hipotenusa aqui.
A hipotenusa, a gente sabe. A gente também sabe aqui, com relação ao ângulo de 30, qual é o cateto adjacente a ele. Então, percebe, hipotenusa e cateto adjacente. Lembra o K. O K é a mesma coisa que cosseno. Então, repara, cosseno de 30 vai ser igual. Repara que vai ser igual ao cateto adjacente, que é qual? O H, que a gente quer descobrir, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o lado. Galera, cosseno de 30 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2, não é? Manda aí no chat, por favor. Dino, tá aí? É isso aí, não é? H sobre L. Beleza. Perceba o seguinte, galera. Isso aqui vira uma regra de 3. Nosso objetivo é descobrir a altura. Então vamos isolar a altura. Vai ficar o seguinte. Vamos isolar a altura apenas, né? Esse lado aqui que tá dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então ficaria raiz de 3 sobre 2 vezes o lado é igual à altura. Então perceba, a gente encontrou aqui a altura. A base a gente já sabe. Logo seria L, que é a base, vezes a altura, que é quanto? Raiz de 3, L, raiz de 3 sobre 2, isso tudo sobre 2. Base da altura sobre 2. Repara que L vezes L ficaria L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. Repara que isso aqui é uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Repara que 2 ao inverso ficaria 1 sobre 2. Beleza? Logo isso aqui ficaria L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Isso aqui seria a área de apenas um triângulo. A área do hexágono, então, são 6 triângulos equiláteros, assim como a gente colocou bem aqui. Logo, a gente teria que a área do hexágono vai ser igual a 6 vezes lado ao quadrado. Deixa eu fazer esse quadrado melhor. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A gente pode dividir em cima por 2 e em baixo por 2. A área do hexágono vai ser igual a 3 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. É isso mesmo, gente? É isso mesmo, não é? Que a professora trabalhou com a gente em sala? Eu acredito que seja isso, não é? Mas enfim, o que é bom saber o raciocínio lógico para chegar nessa fórmula aqui. Alguém confirma para mim, por favor? Marcelo, Dino, estão aí? Se puderem confirmar para mim, por favor? Ah, então ela só deixa assim? Ah, beleza. É, tá de boa. Então a professora Luciana fez até essa parte aqui, mas tanto faz, tá, gente? Tanto faz, que é a mesma coisa. É, então, eu concordo, concordo. Tem mais alguma figura, gente? Acho que é só isso, né? Fábio, eu acho que é, mano. Acho que não tem mais, não. Beleza. Uma coisa que é bom a gente retomar também é com relação a polígonos convexos e não convexos, tá? Para explicar isso, eu vou pegar o material aqui da Luciana, tá bom? Deixa eu pegar aqui o material dela. Que fez um material bem completinho. Aí eu acho que é bom mostrar isso na prática. Um convexo, galera. Ah, tem que entregar essa trilha, inclusive. É bom foi ver aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ah, perdão, galera. Polígono não, um poliedro, desculpa. Aqui, ó. Um poliedro, gente, é o seguinte. A gente sabe que um polígono, ele é a mesma coisa que esse carinha que tá bem aqui. Eu vou abrir isso aqui no meu aplicativo, que fica mais fácil da gente ver, ó. Não, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo essa área aqui rachurada? Essa área aqui vermelha, que a professora dizer que é face? Então, quando a gente fala de polígono, é uma figura plana, beleza? Então a gente tem o quadrado, a gente tem o triângulo, a gente tem o hexágono, dodecaedro, dodecágono, tem um monte de figuras planas. Agora, quando a gente fala de poliedros, são figuras que têm 3 dimensões. Ou seja, tem largura, tem altura e tem
profundidade. Alguns elementos dessas figuras é o vértice. Repara que o vértice aqui é o ponto ali de preto. E ele vai ser o encontro de duas ou mais arestas. Tudo bem? No caso aqui, de 3 ou mais arestas. Então, repara o seguinte. A aresta, gente, é como se fosse esse ladinho do nosso poliedro. Enquanto a face é como se fosse o nosso polígono. Tudo bem? Visualmente, acho que dá para entender bem. Isso aqui a gente foi ao longo de vários e vários anos na escola, então acho que tá de boa. Uma coisa também que a gente tem que saber é o seguinte. Tem que ser formado por polígonos, tá bom? Um polígono é uma figura que é formada por 3 ou mais lados, tudo bem? Então, um círculo seria um polígono? Não. Até mesmo porque ele não é formado por nenhum lado. Então, é uma figura que tem lados, tudo bem? Então, perceba o seguinte. Esse número 1, a pirâmide, repara que ela é formada por vários polígonos. Então, ela tem triângulo, tem quadrado. O quadrado é a base, o triângulo é essa face da pirâmide. Beleza? Agora a gente tem aqui o nosso paralelogramo, a famosa caixa de sapato. Repara que a gente tem retângulos e a gente tem quadrados. Os dois são polígonos. Beleza? Aqui no 3, a mesma coisa. A gente pegou esse paralelogramo e colocou ele para cima, né? Mesma coisa. A gente também é formado de polígonos. A gente tem quadrados. A gente também tem retângulos. Agora, o 4 não seria um poliedro. Tudo bem? Por que não seria? Repara que a base dele é um círculo. E uma outra coisa, ele não tem nenhum lado nessa alturazinha dele, desse conezinho aqui, na parte externa do cone, sem ser a base, ele não tem nenhum lado. Então ele não pode ser considerado um poliedro. Ele é um cone, é diferente. Mesma coisa com o cilindro. Então aqui no número 5 é um cilindro. Repara que ele tem uma área, repara que a base dele é um círculo e ele não vai ter nenhum lado nessa alturazinha dele. Agora, esse 6 vai ter, tudo bem? É como se fosse um triângulo que a gente pegou ele e meio que puxou assim para cima. Então, repara que ele vai ter retângulos aqui, ó. As faces da altura dele são retângulos e a face da base seria triângulo. Agora repara o 7, que é a esfera, né? Nossa famosa bola, tipo de futebol, de basquete e tudo mais. Repara a esfera. Então repara que isso aqui é formado por nenhum tipo de lado, tudo bem? O 8, repara que isso aqui é formado por uma pirâmide de base hexagonal, né? Hexagonal, tudo faz. Repara que tem triângulos e tem um hexágono. Mesma coisa com o 9, que seria um cubo, que é formado por quadrados. Então, para ser um poliedro, você tem que ter vários polígonos, tudo bem? Que vão ser suas chamadas faces. Uma coisa que é boa a gente saber são poliedros que são convexos e não convexos. Naquela época, né, há um tempo atrás, até no 8º ano eu aprendi dessa maneira. A gente chamava de poliedros côncavos e convexos. Hoje em dia a gente não usa mais assim. E por quê? Porque côncavo dava a ideia que era como se fosse algo meio que curvo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Pega, por exemplo, uma tangerina. Uma tangerina, por exemplo, ó. Vou trazer uma tangerina aqui pra vocês. Ó, dizer pra essa tangerina, sei lá, tangerina. Aqui, essa aqui é uma tangerina aberta, tá bom? Acho que dá pra ver, não sei se deve identificar, mas essa aqui é uma tangerina aberta. Tem aqui os gominhos da tangerina e tudo mais. Enfim, repara o seguinte. Se a gente pegar uma linha, meio que tem uma concavidade aqui, tem como se fosse uma profundidade, né? Então, a gente chamava isso, ó, um polígono convexo é aquele que a gente pega quaisquer dois pontos dentro desse cara aqui, desse poliedro aqui, e traçar, ele ficaria inteiramente dentro do poliedro. Nossa, cara, pior que tá parecendo mesmo o Brasil do Fragapane. Então, se a gente pegasse, por exemplo, um cubo, o cubo vai ficar bonitinho. Ó, acho que vai ficar um pouquinho mais bonito. Aqui, ó. Então, um cubo. Se você pegar quaisquer dois pontos dentro desse cubo aqui, ó, aqui ou aqui, por exemplo, e fazer uma linha reta entre os dois, essa linha vai ficar totalmente dentro desse cubo. Tudo bem? Agora, isso seria algo convexo. Agora, se você pegar a mesma coisa tangerina,
repara que não vai dar certo. Porque, ó, parte da linha vai ficar para fora. Deu pra entender? Acho que deu pra entender bem, né? Só que hoje em dia, a gente não usa mais isso. Porque pensa comigo o seguinte, se a gente tiver uma figura aqui, ó, eu vou desenhar aqui uma figura meio estranha. Tipo o pentágono dos Estados Unidos, sabe? Só que eu vou fazer um quadrado. Ao invés do pentágono, vou fazer como se fosse um quadrado. Tá bom. Aqui, ó. Galera, assim que eu acabar de explicar isso aqui, eu vou fazer um listão com vocês, tá bom? Eu dizer que essa é pra retomar, porque eu acho que é importante a gente saber um pouquinho na teoria para depois ir pra prática, tá? Desculpa demorar na prática, na teoria, mas é que alguém que tem dificuldade acha legal de comentar. Ó, aqui, eu vou fazer na profundidade não, mas aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Perceba o seguinte, o que eu desenhei foi basicamente como se fosse sei lá, um tablete de chocolate com um buraco no meio. É como se eu pegasse um bolo de cenoura, feito naquelas formas retangulares, e eu fosse, sei lá, babaca e cortasse o pedaço do meio do bolo, ao invés de pegar as quinazinhas. Quando eu fiz isso, repara que não tem uma concavidade, não tem como se fosse algo curvo, como se fosse um pedacinho, exatamente. É tipo isso, Pablo. É como se pegasse uma parede e tirasse a janela, por exemplo. É tipo isso. Repara que não tem uma concavidade, tem na verdade um buraco. Então, se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, traçar, parte vai ficar para fora. Então, percebe, isso aqui não é côncavo, mas isso aqui não é convexo. Então, ao longo dos últimos anos, a gente começou a falar o seguinte: existem poliedros que são convexos e outros que não são convexos, chamados de não convexos. Tudo bem? Então, é isso aí. Deu para entender bem, gente? Aquele que é convexo é que se traçar com a dois pontos, ele vai ficar inteiramente dentro, quando se traçar a linha. Agora, o não convexo vai ter parte que vai ficar para fora. Quem tá aqui, ó, repara que essa linha, né, essa linha... Como é que é o nome, galera? Essa linha... Fugiu a palavra. Essa linha... Não, sim, mas linha... Tracejada, pô, tracejada, lembrei. Repara que essa tracejada, ela tá dentro naquilo que a gente chama de nosso polígono, dessa figura nossa aí. Só que parte tá para fora. Beleza? E essa parte que tá para fora não faria com que não fosse convexo, tá bom? Então, o que não é convexo é aquele que fica dentro, depois vai para fora da figura, depois volta para dentro. O convexo é que ele fica inteiramente dentro da figura. Beleza? Agora, temos isso aqui. Temos uma relação chamada de relação de Euler. E essa relação de Euler é muito legal, sério mesmo. Eu tô vendo na trilha de exatas também. É bem interessante ela, porque tem muita aplicação. E é uma bem simplesinha, eu não quero aprofundar muito nela, não. Mas essa aqui, ó. E um mnemônico, né? Pra vocês decorarem é: vamos fazer amor a dois. Tá bom? Tem outras frases aí que são mais cabulosas, que eu não vou falar, não, né? É tipo a lei de Clapeyron, sabe? Ô, galera, é tipo a lei de Clapeyron, de química, sabe? Tá sendo gravado assim, Dino. Eu tô gravando, vou postar no YouTube depois, viu? Aí eu tô gravando pelo OBS, deu certo, inclusive. Aí é o seguinte, vamos fazer amor a dois, beleza? O que é esse V? Volume? Não. Eu já ia pensar nisso. Eu mando isso aí não, vai aparecer no canal, pelo amor de Deus. Isso aí vai ter que ser estourado depois, ó. Ó, o V seria vértices, o F seria faces, o A seria arestas, e mais dois é mais dois, tá? É um número mesmo, tá bom? E vamos tentar ver se isso é verdade? Pega, por exemplo, um cubo. Vou pegar esse cubo aqui, ó. Repara que o cubo, ele tem quantos vértices? Tem quantos pontinhos aqui, ó? Repara que ele tem quantas pontas? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 vértices. Quantas faces um cubo tem? Não, eu tô gravando a tela do PC, Dino. Junto com o áudio da chamada e também a janela aqui do PC. Tá gravando no OBS. Eu aprendi a gravar. Vi um vídeo antes aqui da chamada aí pra aprender, aí deu certo. Aí eu gravei até com o Souza, aí deu certo.
Seguinte, faces. Repara que tem uma face, duas faces, três faces, quatro faces, cinco faces, seis faces. Beleza? Mais seis faces. Isso aqui vai ser igual ao número de arestas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Mais 2. Vamos ver se é verdade? Quanto é que 8 mais 6? 14. É igual a 12 mais 2 é 14 também. Então, isso aqui é válido, galera. Então, vamos fazer amor a 2. Vértices mais fáceis é igual a arestas mais 2. Beleza? Isso aqui é válido. Uma coisa que é bom da gente falar também é aquela parada ali, né? Seguinte, o número de arestas, galera, vai ser igual ao seguinte. Repara que aqui a gente tem um quadrado. Não temos? Esse quadrado aqui, ele vai se repetir quantas vezes? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e aqui na frente, seis vezes. Tudo bem? Então, vamos dizer o seguinte. O quadrado, ele tem quatro lados. E ele se repete seis vezes. Se você for calcular 4 vezes 6, isso aqui dá quanto? Dá 24. Perceba que 24 é exatamente o dobro do número de arestas. Ou seja, o número de arestas vai ser igual a 4 vezes 6 sobre 2. Então é o seguinte, o número de arestas vai ser igual aos lados, a quantidade de lados dos polígonos, vezes a quantidade dos polígonos, dividido por 2. Então, por exemplo, se a gente pegar essa figura totalmente diferente, vou pegar aqui no material para você pra gente dar uma olhada. Se a gente quiser, por exemplo, ó. Não, esse aqui eu queria pegar um outro. Foi mal, galera. Mas assim, é porque eu faço de outra maneira. Mas a pessoa colocou o seguinte, ó. O número de arestas é igual ao número de faces vezes os lados do polígono sobre 2. Então é a mesma coisa que a gente falou, né? Quantidade de polígonos é coisa aqui, faces. Lados, enfim, uma coisa que você colocou, né? Lados do polígono, dividido por 2. Então você pode fazer quaisquer figuras, tá bom? Que vai dar certo. Isso aqui a gente chama de relação de Euler, beleza? Aí tem várias aplicações, várias coisas que a gente fez aqui. E uma coisa que eu tenho que falar é agradecer a professora Luciana Menezes, que disponibilizou esse material aqui pra gente, beleza? Eu não sei nem se eu podia estar mostrando aqui no vídeo. Vou pedir a tradução pra ela pra depois postar. Mas acho que ela vai deixar de boa. Então, galerinha, com essa parte teórica é isso, tá? Eu vou parar aqui de gravar aqui no nossa aulinha aqui. Mentira, eu vou deixar gravando assim, pra gente fazer a parte prática agora do assunto, né? Galera, quais que vocês querem fazer mesmo? Vocês querem fazer, eu vi que alguns querem fazer a 8, alguns querem fazer a 11 e a 12, né? Vamos fazer isso aqui então. Toma água aqui, galera. Tome água, tá? É bem importante. Como uma vez disse meu caro amigo Mochila, é melhor uma pedra no seu caminho do que duas no seu rim. Então, tome água, tá? Beleza? Galerinha, falem quais vocês querem, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens anteriores. Vocês falaram que querem... Ó, o Gustavo falou que queria a 11 e 12. Aqui, ó. A 11 e a 12, beleza. A gente vai fazer essas aqui. A 11, 8, 7... Tá. Vamos fazer então 4 questões. Vamos fazer 7, 8, 11 e 12, beleza? 13 e 4 também, papo? Tá, então 13 e 4 e tudo mais. Vamos lá, galera. Números 3 e 4. Tirar a volta aqui, ó, pra gente fazer juntos. Aí, ó. Questão 3, então. Vou fazer rapidinho. A 2 também? Tá, então eu vou fazer a 2 primeiro.
Aí depois a gente passa para 3 para 4. Galera, inclusive, eu acho que com a revisão de hoje, vocês estão mais do que preparados para pegar o aritário amanhã, tá? Então aqui, todos vocês precisam estar aqui hoje na aulinha. Ó, qual a razão entre a medida do lado de um hexágono regular e a medida do lado de um quadrado, nessa ordem? Os dois estão escritos na mesma circunferência. Galera, é o seguinte, ó. O lado de um hexágono regular, a gente falou anteriormente, tá bom? Então, ó, repara que o lado de um hexágono regular é a mesma coisa que o raio. Beleza? E repara que aqui, ó, no nosso quadrado, o apótema ela é igual a esse cara bem aqui, não é? Que é o lado sobre 2. Ou seja, deixa eu pegar aqui, vamos fazer do zero? Vamos fazer do zero, ó. O hexágono a gente já viu anteriormente. Cara, para desenhar hexágono que é complicado. Não estou querendo o Luciano que desenha tão bem, não. Ó, galera, vai ficar didático, tá? Desculpa aí. Vai ficar didático, ó. Isso aqui é um hexágono. Então, ao lado de um hexágono regular. A gente viu que o lado de um hexágono regular é a mesma coisa que o raio. Até mesmo que vai ter a formação de triângulos equiláteros aqui. Então, o lado desse cara vai ser a mesma coisa que o raio. Beleza? Agora é o seguinte. A medida do lado de um quadrado, nessa ordem. Lembrando que é a mesma circunferência. Então, vamos lá. Se é a mesma circunferência, então o raio é o mesmo. Isso é importante a gente fazer. Vamos lá. O quadrado, desenhar um quadrado aqui. Ó, agora foi. Repara aqui, o quadrado, aqui, ó, vai ter aqui o nosso raio, assim como a gente falou anteriormente. Aqui vai ter o nosso apótema. Bem aqui. Vou fazer de vermelhinho para ficar mais destacado. Aqui, ó. Nosso apótema. O que a gente quer descobrir, galera, aqui é 45 graus. O que a gente quer descobrir é quanto que vale o lado desse quadrado. Tudo bem? Uma coisa que é legal da gente falar é o seguinte. Esse cara aqui é L sobre 2. E esse cara aqui é L sobre 2 também. Perceba que uma coisa que ele falou que é importante é que o raio das figuras é o mesmo. Tá bom? Isso é extremamente importante a gente falar. Então, vamos ver qual que é a relação desse carinha aqui, que é o lado, e o nosso raio. Galera, chamei o lerdinho, porque eu tô com sono, viu? Então ignore. Hoje o dia foi cansativo, cara. Tem muita coisa pra fazer. Vamos lá, então. Então, vamos lá fazer aqui, então. Repara o seguinte, galera. Aqui, ó. Espera aí. Tá, beleza. Repara que o lado do hexágono, ele é a mesma coisa que o raio dessa circunferência, né? Então, meio que esse cara aqui, que seria o lado do nosso hexágono. Vamos fazer aqui. Ô, galera, alguém pode dar um help aqui, por favor? Não tô pensante hoje. Dino tá aí? Alguém tá aí pra dar uma luz? Dá uma ajudadinha nessa questão aqui, por favor, mano. Não tô sabendo desenvolvê-la. Aqui, ó. Aí ela só faz isso. Qual questão que você precisa de ajuda, Bruno? E aí, Débora? Bom a gente ver aqui. Bom. Tá Tudo dois. bom? Chama que o pai resolve. Eu não tô pensante, galera. Você deve Ah, Marcelo. Tá bom. Tá. Não, entendi. Relaxa, entendi. Peraí, entendi? Não, entendi não. Entendeu? Vai, aqui, Débora. Entendeu ou não entendeu? Entendi. Vai. Eu vou fazer isso aí, Henrique. Vai, fala, Débora, fala. Ajuda aqui, por favor. Tá. A questão, deixa eu só abrir aqui ela direitinho. Que eu tava revisando inglês agora, desculpa. Relaxa. Tá, ok. Qual é a razão entre a medida do lado de um hexágono regular e a medida do lado de um quadrado? Nessa ordem, os dois são escritos na mesma circunferência. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que o hexágono e o quadrado têm o mesmo raio, porque eles estão dentro da mesma circunferência. Uhum. Então, a medida da razão do lado de um hexágono, você tem que desenhar os dois, saber que o hexágono, né, vai formar um triângulo equilátero, que o raio é igual ao lado. E a medida do lado e a medida do lado do quadrado. Ou seja, o lado do quadrado é
no caso seria metade de um lado, vezes a raiz de botar, e vamos fazer, como é que é? Só que à toa, pega o lado sobre 2 sobre hipotenusa, no caso que é cateto oposto, sobre hipotenusa, o raio é embaixo, igual a raiz de 2 sobre 2. De boa. Aí calculando, você achando o lado, multiplica por 2, e aí bota raio dividido pelo que é o resultado. Saquei. Valeu, Débora. Agora entendi melhor. Valeu, que Entendeu? muito pensante. Obrigadão, viu? Eu sei como é que é, tá muito cansativo mesmo. Não, tá complicado. A semana de prova é tenso. Então, bora lá, galerinha. Eu vou tomar um cafezinho, como diria o Alessandro, tomar um cafezinho. Seguinte, então, vamos lá. Então, o que a Débora disse é o seguinte, eu vou tentar relacionar esse raio aqui, esse carinha bem aqui, com o nosso lado do quadrado. Perceba o seguinte, esse ângulo de 45 aqui, a gente vai meter um socatô aqui nele. Ó, vamos separar esse triângulo retângulo nesse cara aqui, ó. Beleza? O que eu fiz pegar? Foi pegar esse carinha bem aqui e ampliar ele bem aqui. Então, perceba o seguinte, aqui temos o raio, aqui tem um ângulo de 45, outro ângulo de 45, e aqui tem o nosso ângulo de 90 graus. Pode falar, Débora? Eu esqueci de falar também que dá pra gente, tipo, calcular o raio, porque o apótema, né? O apótema é igual ao lado também, lado sobre 2. E o negócio é a gente saber que a diagonal é igual ao lado ao quadrado sobre 2. Então, a gente achando o lado, a gente acha o raio e dá pra calcular direitinho. Ah, beleza. Dá pra fazer, de boa. Dá pra fazer assim também, né? Tipo, triângulozão aqui, né? Dá pra fazer assim também. De boa. Isso. De boa. Beleza, valeu, Débora. Tranquilo, galera. Então é o seguinte. Repara aqui que a gente tem um ângulo de 45. Esse ângulo de 45, a gente pode tentar relacionar o raio, porque repara que o lado aqui é o raio, vamos tentar relacionar esse raio aqui com esse lado bem aqui. Então, repara o seguinte, em relação ao ângulo de 45, isso aqui é hipotenusa sempre, né? The Queen, que está oposto ao ângulo de 90. E em relação a esse ângulo de 45, esse cara aqui é o nosso cateto oposto. Então, percebe, hipotenusa e cateto oposto. Lembra o seno? Lembra o cosseno? Lembra a tangente? Lembra o só. Cateto oposto e hipotenusa. Então, seno de 45 é igual a, repara que cateto oposto é L raiz de 2, sobre a hipotenusa. A hipotenusa vale quanto, galera? Vale o próprio raio. Perceba o seguinte, seno de 45 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Vai ser igual a lado sobre 2 sobre o raio. Vamos lá, galera. Perceba o seguinte, isso aqui a gente pode fazer uma regrinha de 3, né? Então, proporção multiplicar cruzado. Ficaria, então, raio raiz de 2 vai ser igual a 2 vezes o lado sobre 2. Esse 2 aqui corta com esse 2, lá vai ficar o seguinte, raio raiz de 2 vai ser igual a L. Portanto, o lado do nosso quadrado vai ser igual ao raio raiz de 2, beleza? E o que ele perguntou foi o seguinte, qual a razão entre a medida do lado de um hexágono regular e a medida do lado de um quadrado? Então, o que ele quer saber é o seguinte, lembre-se que razão é divisão, então ele quer saber a divisão do lado de um hexágono e a divisão do lado de um quadrado. O lado de um hexágono a gente sabe que vale o quê? O nosso próprio raio. E o nosso lado do quadrado vale quanto? Vale raio raiz de 2. Agora perceba, repara que esse raio aqui, como aqui está multiplicando, eu posso cortar os dois. Então ficaria 1 raiz de 2. Porém, pode ficar assim, Abreu? Não pode. Repara que tem uma coisa na matemática que a gente chama de racionalização. Ou seja, é a gente pegar esse carinha que está aqui embaixo, essa raiz, e tirá-la daí. Então, uma coisa que a gente faz, eu não vou explicar isso aqui tão passo a passo, porque eu não quero que a gente fique muito enrolado. Mas pode multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, porque isso aqui dá 1, e qualquer coisa vezes 1 é a mesma coisa. Então, 1 sobre raiz de 2 vezes 1 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Porém, quando a gente faz isso, a gente consegue tirar a raiz desse lugar aqui. Então, vai ficar da seguinte maneira. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Só apagar aqui e mudar de outra cor aqui para ficar bonitinho. Repara que raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado.
Se é raiz de 2 ao quadrado, a gente pode cancelar aqui, ó. A gente pode cancelar a raiz com expoente. Logo, vai ficar 2 aqui embaixo. Portanto, a nossa resposta é raiz de 2 sobre 2, que é o nosso gabarito. Beleza? Galera, desculpa aí a lerdeza, viu? Ai. Desculpa, beleza. Todo mundo tá cansado nessa reta final. Complicado, cara. Muita coisa pra fazer. Agora, bora fazer aqui nossa questão 3. Vou colocar ela aqui embaixo. Vamos lá. O lado de um quadrado inscrito em uma circunferência mede 8 raiz de 3. Determine a medida do apótema do hexágono regular inscrito na mesma circunferência. Se repara, se é a mesma circunferência, logo o raio é o mesmo. Tudo bem? Então, o raio é o mesmo. Então, o raio na circunferência do quadrado inscrito é a mesma coisa do hexágono regular inscrito. Então, a primeira coisa, galera, é desenhar. Esse conteúdo é importantíssimo de fazer desenhos, tá bom? Porque você consegue visualizar melhor. Então, perceba o seguinte, que a gente tem um quadrado. E ele disse que o lado desse quadrado... Ixi, deixa eu desenhar direito aqui. Ele disse que o lado desse quadrado mede quanto? 8 raiz de 3. Vou anotar aqui. Então, isso mede 8. Raiz de 3 mede esse lado bem aqui, ó. Beleza? Agora é o seguinte, ele quer saber quanto que vale o apótema do hexágono regular inscrito na mesma circunferência. Lembre-se que o apótema... Vamos desenhar aqui o hexágono primeiro. Só um segundo, galerinha. Vai ficar bonitinho aqui pra vocês. Perceba o seguinte, um hexágono... Aqui, ó. Se tá na mesma circunferência, o raio é o mesmo, tá bom? Vamos anotar aqui que o raio é o mesmo entre os dois. Agora uma coisa que é pra gente falar. Você lembra quando a gente falou do apótema? Esse cara que vai aqui do centro até a metade. Então, o que ele realmente quer descobrir é o apótema desse carinha bem aqui. Tudo bem? Lembre-se que é ângulo de 60. A gente pode tentar descobrir o raio dos dois, como é o mesmo, e depois fazer soca à toa para descobrir esse cara aqui. Vamos fazer assim então. Então, perceba o seguinte. Se aqui o total é 8 raiz de 3, esse carinha aqui, vamos traçar aqui o apótema também, né? Falta um triângulo retângulo. Eu vou destacar esse triângulo retângulo bem aqui. Se o todão é 8 raiz de 3, isso aqui é a metade do lado, seria 8 raiz de 3 sobre 2. Repara que esse 8 pode dividir com 2. Então, repara, 8 dividido por 2 é 4. Então, aqui, esse lado seria 4 raiz de 3, beleza? Uma coisa que a gente quer descobrir é quanto que vale o nosso raio, tudo bem? Porque assim a gente consegue associar essa figura bem aqui, beleza? Perceba o seguinte, a gente sabe que esse carinha aqui, como eu disse anteriormente, é 45 graus. Então, vou anotar aqui, 45 graus. Então, vamos lá. Repara que a gente tem aqui, então, o nosso cateto adjacente em relação a esse ângulo e também a nossa hipotenusa, que é o nosso raio. Perceba que cateto adjacente e hipotenusa, lembra K. K é cosseno, repara, adjacente, hipotenusa. Então, cosseno de 45 vai ser igual a cateto adjacente, que quanto? 4 raiz de 3 sobre hipotenusa, que é o nosso raio. Cosseno de 45 mede raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre o raio. A gente quer descobrir o raio, então vou fazer uma regrinha de 3. Raio, raiz de 2, vai ser igual a 2 vezes 4 raiz de 3. Repara que esse raiz de 2 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo, e que 2 vezes 4 é 8. Logo ficaria 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. A gente pode fazer aquele mesmo processo de racionalizar
raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso aqui eu não vou explicar detalhadamente a racionalização. Se quiser, eu posso explicar depois, beleza? Repara que, como aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, a gente sabe que o expoente cancela com a raiz, então vai ficar 2 embaixo. E vai ficar 8 raiz de 3 vezes raiz de 2. Perceba uma coisa. Como aqui o índice da raiz, ou seja, é raiz quadrada, outra também é raiz quadrada, não é tipo raiz cúbica ou raiz quadrada, por exemplo. Como aqui é quadrada, raiz quadrada e raiz quadrada, a gente pode colocar esses dois aqui, esses dois caras, dentro de uma mesma raiz. Vai ficar 8 vezes raiz de 3 vezes 2 sobre 2. Repara que esse 8 pode dividir com 2, ficando 4. E 3 vezes 2 é coisa aqui, 6. Logo seria 4 raiz de 6. O valor do nosso raio, beleza? Agora é o seguinte. O raio, vamos destacar de novo esse triângulo retângulo. Galera, esse conteúdo aqui mexe muito com conteúdos que a gente viu nos anos passados da escola, no 8º e 9º ano, tá bom? Racionalização. Essa questão aqui também de operações com raízes cai muito, tá bom? Então é bom dominar esse conteúdo, beleza? Principalmente pro PAS. Na prova de amanhã, o que você tem que saber é o que eu tô fazendo aqui agora. Agora na prova do PAS é bom saber esses conteúdos bem detalhadinho, tudo bem? Então aqui é o nosso raio, porque vai cair alguma operação que você não sabe como fazer. Aí acaba que é uma questão fácil e acaba perdendo ponto por isso. Por não ser matemática básica, entende? Complicado. Então, treina bastante isso. É muito importante. Beleza. Perceba o seguinte, o raio a gente sabe quanto é que vale, que é 4 raiz de 6, como a gente acabou de descobrir. 4 raiz de 6. O que a gente quer descobrir é esse tal do apótema. E lembre-se que esse ângulo é 60 graus. Perceba que, em relação ao ângulo de 60, isso aqui é o nosso cateto oposto. E perceba que isso aqui é a nossa hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa lembra seno, que é o só. Portanto, seno de 60 vai ser igual a 4 raiz de 6. Perdão. Cateto oposto, que é quanto? O apótema sobre a hipotenusa, que é 4 raiz de 6. Perceba o seguinte. Seno de 60 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a apótema dividido por 4 raiz de 6. Pode multiplicar cruzado, né? Mesmo esquema de sempre. Multiplica cruzado. E vai ficar 2 vezes o apótema vai ser igual a 4 raiz de 6 vezes raiz de 3. Perceba o seguinte. Raiz de 6 e raiz de 3, perceba que estão no mesmo índice. Raiz quadrada e raiz quadrada. Não é raiz cúbica e outra raiz quadrada. São mesmas raízes, com o mesmo índice. Então, a gente pode achar as dois, esses dois caras aqui, o 6 e o 3, multiplicando dentro da mesma raiz. Então, vai ficar 6. Oxi, tá ficando doido esse aplicativo. Vai ficar 6 vezes 3. Que é a mesma coisa que 2 vezes o apótema. O apótema vai ser igual. Repara que esse 2 aqui que está multiplicando passa dividindo. Então ficaria assim, ó, dividido por 2. Esse 4 aqui pode simplificar com 2, ficando 2 vezes. Gente, percebam o seguinte. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, não é? Então ficaria 2 vezes 3 vezes 3. Perceba que esse 3 vezes 3 fica 3 ao quadrado. Se é 3 ao quadrado, a gente sabe que quem casa, sai de casa. Vamos parzinhos, né? Então acaba saindo da nossa raiz. O apótema vai ser 2 vezes 3 vezes a raiz de 2. O apótema vai ser igual, então, a 6 raiz de 2. Galera, é isso mesmo, né? Deixa eu ver. É, 6 raiz de 2. Alguma dúvida? De boa? Suave? Tá. 2, 3 a gente já fez. Vou fazer a 4 também. Galerinha, alguma dúvida? Manda no chat, por favor. Tá de boa? Mesmo, sussa? Lembrando que... Tranquilíssimo, Abreu. Beleza. Vamos fazer aqui a 4, então. Vou colocar a 4 aqui embaixo, fica com mais espaço. Vamos lá. Questão 4. O apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência mede 2 raiz de 3. Determine a medida diagonal do quadrado inscrito
e o apótemo do triângulo. Galera, essa questão aqui eu não vou fazer, não, porque é a mesma coisa que a questão que a gente acabou de fazer. A única diferença é que para descobrir a diagonal do quadrado inscrito, é a mesma coisa que você pegar 2 vezes o raio. Porque pensa o seguinte, ó, vamos olhar aqui direitinho. Repara que se a gente estender o raio aqui mais uma vez, a gente vai ter a diagonal. Primeiro, a gente vai ter o diâmetro, porque vai estar... são 2 raios, logo vai ser o diâmetro, e vai ser a diagonal do nosso quadrado também. Então, a única diferença é essa. Tudo bem? Que, aqui, ó, o diâmetro é igual a diagonal, que é igual a 2 vezes o raio. Beleza? Então, é basicamente isso, viu, gente? Então, a questão 4 eu vou pular, porque eu não quero ficar até muito tarde com vocês descansarem, sabe? Tomarem um cafezinho também. Café não, né? Porque senão eu vou ficar com horas até muito tarde. Deixa eu ver, outra questão que a gente falou foi a 7, né? Que vocês queriam? A 7. Vamos resolver aqui essa juntos. Essa questão aqui eu tava até resolvendo com um amigo meu hoje de manhã, o Miguel. Não sei se tá na chamada aqui. Acho que tá na chamada. Deixa eu ver. Não tá não. Mas eu fiz essa questão com ele de hoje de manhã. Galerinha, o truque pra essa questão é você dividir isso aqui em partes menores. Então, qualquer coisa de uma área meio estranha pra você calcular, o segredo é ficar fazendo essa divisão de áreas, pra encontrar uma figura que você sabe calcular. Então, vamos pegar aqui, ó. Perceba o seguinte. Nesse carinha aqui, acho que isso aqui é um bonequinho, né? Sei lá, um animal, não sei. Repara que a gente pode pegar isso aqui e passar uma linha aqui, ó. Vou fazer de vermelho, fica mais destacado. Percebe quando a gente faz isso? A gente tem a origem de um trapézio. Bem nessa região aqui, ó. Olha que legal. Uma outra coisa que a gente pode fazer é a seguinte. Traçar aqui, ó. Tá, ficou horrível isso aqui, peraí. Ó, uma coisa que a gente pode fazer também aqui, ó. Repare que aqui isso seria um triângulo também, ó. Ou ainda, aqui seria um quadrado. Aqui seria um paralelogramo. Agora a área de azul aqui, ó. Essa área de azul aqui seria um retângulo. E teria uma outra área aqui, uma área de roxo. Que seria um retângulo muito fino. Então, o segredo é você fazer essa divisão de áreas, tá bom? Agora tem uma coisinha aqui. Bora fazer isso aqui mesmo? Eu acho que vai dar certo. Vamos fazer aqui então. Você vai dar 260. Ele é só calcular a área contando como se fosse um de cada pedacinho desses, depois multiplicar cada uma por 2,5. Isso. Eu ia falar isso. Tá, então beleza. A Débora adiantou o passo pra gente. Então, o que a gente fez basicamente isso aqui, ó. Calcular a área de cada um desses aqui. Só que tem um porém. Ele falou que cada quadradinho desses, gente, corresponde a 2,5 metros quadrados. Então, perceba que a área disso aqui, a gente pode considerar sendo cada quadradinho. Tudo bem? A gente pode multiplicar, fazer tudo mais. Ou relaxa, Débora, tá de boa. Ô, Gabriel, relaxa, pô. É porque é muita área pra calcular, sabe? E aí, tipo assim, ia demorar pra caramba. Então, vamos falar aqui a ideia mesmo da questão, né? Então, a ideia da questão é fazer essa divisão de áreas e calcular. Você pode fazer uma divisão diferente da minha. Então, eu fiz uma divisão aqui que na minha cabeça faz mais sentido, mais fácil de calcular. Mas você pode dividir de outras maneiras, tá bom? O truque é calcular isso aqui e você vai descobrir uma área dos quadradinhos, tudo bem? Sabendo que cada quadradinho corresponde a 2,5 metros, é você pegar esse resultado e multiplicar por 2,5, tudo bem? Então, Débora, só uma coisinha, deu 260, foi a área disso aqui tudo, somado? Isso. Tá, aí multiplicando por 2,5 dá quanto? Não, 260 já é multiplicado por 2,5. Então tá de boa. Então é isso aí, galerinha. Então o gabarito é o seguinte. Gabi. Não é de Gabriel, não, de gabarito. Gabi. 260 metros quadrados. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Essa é a ideia por trás. Então é calcular toda a área das figuras. Você vai somar tudo. E depois você vai multiplicar por 2,5. Até mesmo porque a área de cada quadradinho corresponde a 2,5. Tudo bem?
Agora a questão 11, que é, na minha opinião, a mais divertida. Cara, a questão 11 é muito legal, velho. Que, tipo assim, muito visual, muito top. É uma questão do tipo A, né? Então ele quer saber se é certo ou errado. E bora fazer aqui então, ó. Galera, uma coisa. Pô, é muito linda essa questão, cara. O que ele quer descobrir, é complicado. O que ele quer descobrir é o seguinte. A rosácea não rachurada, ou seja, essa parte aqui que tá aqui em branco. Ô, galera, peraí que tá mandando esse WhatsApp aqui. Deixa eu silenciar esse... Um grupinho, eu acho. Deixa eu ocultar notificações aqui. Ocultar o WhatsApp. Beleza. Agora sim. Tá. Repara que o que ele quer descobrir é isso aqui, ó. Essa área aqui, em branco, que é a que não tá rachurada. Tudo bem? E, cara, que doido, né? Vamos dar uma analisada nisso aqui. Uma coisa que a gente pode reparar, e agora é uma parte que vocês vão ter uma visão muito grande. Percebam que aqui, ó, é um semicírculo. Perceberam? Que aqui é um semicírculo? Olha que interessante a gente pode fazer. A gente pode traçar, galera, essa parte aqui é muito de raciocínio, viu? De áreas, que é muito Olimpíada, principalmente. É muito de raciocínio. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um quadrado aqui, ó. E tentar descobrir essa área bem aqui, ó. Que eu vou marcar bem aqui. Tá bom? Para descobrir essa área, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a área desse retângulo e subtrair da área desse semicírculo bem aqui. Então vamos fazer isso. Ó, a rosa é formada por 4 semicircunferências de diâmetro igual ao lado do quadrado. Beleza. Então o diâmetro é igual ao lado. Se o diâmetro é igual ao lado, repara que isso aqui é um semicírculo. E aqui, então, vamos ter o seguinte. O diâmetro é igual ao lado. Se o lado vale 2 centímetros e o diâmetro é 2 vezes o raio, então o raio aqui vale 1. Beleza? Então, como é que a gente calcula a área do semicírculo? É a metade de um círculo. Então, se a área do círculo é igual a πr ao quadrado, a área do semicírculo é πr ao quadrado sobre 2. Beleza? Vamos deixar o valor de π aí. Até mesmo porque ele pergunta sem substituir o valor de π. Tá bom? Vamos lá. O raio. Quanto é que vale o raio? O raio vale 1. Assim que a gente acabou de ver. Sobre 2. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. Logo ficaria π sobre 2. Que é a área desse bichão bem aqui. Isso, então. Tem como assim também. Tanto faz. Tá de boa. Então, tem várias coisas pra essa questão. Eu vou mostrar a maneira que eu acho mais fácil de entender. Mas pode ser assim também, lembra? Tá de boa. Então é o seguinte. Vamos lá. Então, repara que a área desse carinha bem aqui, ó, do semicírculo, vale π sobre 2. E quanto é que vale a área do quadrado? Perceba o seguinte. Repara que isso aqui é nosso diâmetro desse semicírculo bem aqui. Repara que isso aqui vai bem na metade. Logo, isso aqui seria 1. Então, seria um retângulo de lado 2 por 1. Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Quanto é que vale a base? Vale 1 e a altura vale quanto? Vale 2. Segundo a gente acabou de ver aqui. 1 vezes 2 é 2. Beleza? Então, perceba o seguinte. Para a gente descobrir essa área rachurada, que eu vou chamar de AH, basta a gente pegar a área do retângulo, que é essa área inteira aqui, menos a área do semicírculo. Beleza? Então, a área do retângulo é igual a 2, menos a área do semicírculo, que é π sobre 2. E agora tem a grande jogada. Eu acho que é o Caio que eu tô querendo chamar. Beleza. Então, agora perceba o seguinte. Repara que isso aqui, esse pedacinho aqui, juntando com esse, vai formar isso aqui. Concorda comigo? E repara que isso aqui está presente na figura 4 vezes. Logo, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar a área do quadrado inteiro e subtrair essas áreas aqui. Porque dessa forma, o que vai sobrar? Apenas a área branca que a gente quer descobrir. Tudo bem? Quanto é que vale a área do quadrado? É lado ao quadrado, não é? Vamos fazer aqui, ó. A área do quadrado
é a mesma coisa que lado ao quadrado. Quanto é que vai no lado? Vale 2. 2 ao quadrado é igual a 4. Logo, a gente teria o seguinte. A área da rosácea, chama de AR, seria a mesma coisa que o seguinte. Seria a área do quadrado, que é quanto? É 4. É 4 mesmo? Perdi, é 4, é 4, é 4. 4 menos. Quantas vezes? 4 vezes a área rachurada, que é 2 menos π sobre 2. Esse menos 4, perdão, passa a distributiva, logo ficaria 4 menos 4 vezes 2, menos 8, menos com menos mais 4 vezes π, 4π sobre 2. Repare que a gente pode simplificar os dois, né? Por 2 por 2. Então vai ficar 4 menos 8 mais 2π. Repare que 4 menos 8 é a mesma coisa que menos 4 mais 2π. Perceba, então, que a resposta nossa seria 2π menos 4 centímetros quadrados. Por que deixei em parênteses aqui, né? Para gente ver que isso aqui tudo é em centímetro quadrado e não apenas o 4. Deixa sem parênteses, ficaria tipo assim, 2π menos 4 centímetros quadrados, entendeu? Para dizer que tudo isso é centímetros quadrados, a gente coloca os parênteses. A área da rosácea. Então, o item tá certo. Beleza? Agora, bora fazer a nossa última questão do dia, questão 12. Que é essa aqui, ó. Alguma dúvida, galera? Tá de boa? Ah, pode ir, Débora, à vontade. Boa noite, viu? Valeu por tudo aí. Obrigado pela ajuda. Essa questão aqui, galera, ela é um pouquinho mais complexa porque ela mexe com função. Entendeu? Então, assim, ela é chata de fazer por isso, essa questão. Mas ela é fácil. Fiquem tranquilos. Dá pra fazer aqui de boa. A região rachada na figura abaixo está limitada por um arco de circunferência e por 2 segmentos de reta. Repara que a área rachada, gente, essa área mais escura aqui. Beleza? A área dessa região está compreendida entre 1 e 2 unidades de área. Beleza. A gente quer se marcar certo ou errado, tá bom? Então ele quer saber se está certo, se está verdadeiro ou falso. Mano, fica tranquilo, tá de boa. Eu acho que não vai cair assim não, tá? Mas é uma questão até que fácil. Fica de boa. O que vai acontecer, gente? Primeira coisa que a gente pode descobrir. Ó, reparem que a gente pode descobrir essa área rachurada sendo essa área do semicírculo menos a área desse carinha bem aqui, ó. O que vai sobrar vai ser essa área aqui em branco, que é a área da figura rachurada. Então, o que a gente tem que descobrir? A área desse carinha bem aqui e a área do semicírculo. Tudo bem? A área do semicírculo até que é mais fácil da gente descobrir. Porque o que a gente tem que fazer é descobrir o raio. Deixa eu ver se a região tá no meio aqui, ó. Tá no meio, né? Tá no meio. E por que tá no meio, né? Porque repara que aqui, ó, quando você calcular essa distância aqui, a distância seria 2, tá bom? A distância. Ô, vai lá, Gabriel, abraço, viu? Tamo junto. E repara que a distância aqui também seria 2. Por que a distância aqui seria 2? Porque vai de 0 a menos 2. Tudo bem? Então perceba que 2 seria igual ao nosso raio. Então o raio vai ser igual a 2. Beleza? Deu pra pegar essa parte aqui, galera? Que isso aqui eu acho que é a parte de maior visão aqui na questão. Tá de boa? Acho que tá, né? Raio igual a 2. Se a gente sabe que o raio é igual a 2, a gente pode calcular aqui a área do semicírculo. Vai ser igual. Repara o seguinte, o semicírculo é o círculo, que é 2 πr, ó. πr ao quadrado sobre 2. Repara que o π a gente permanece. O raio é 2 ao quadrado, a mesma coisa que 4, dividido por 2, 2. Logo, agora é igual a 2π. Nosso semicírculo. Agora a gente tem que descobrir esse carinha bem aqui, ó. Beleza? Então, a primeira coisa, vamos tentar descobrir 2 triângulos aqui, ó. Acho que é mais de boa descobrir 2 triângulos. Beleza? Vamos lá, então. Aqui, ó. Ele não deu a função, isso é engraçado de pensar. Então, galerinha, é o seguinte, ó. Deixa
Deixa eu pensar como é que eu faria isso aqui. Aqui, ó. Perceba o seguinte, galera. Aqui, ó. Descobrir a altura aqui qual é 2. Galerinha, alguém fez essa questão aqui? A professora fez alguma sala essa questão? Eu tô pensando como é que eu poderia fazer para descobrir a altura. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Repara que vai de meio, ou seja, 0,5 até 2, beleza? Então, perceba o seguinte. Se vai de meio até 2, esse carinha aqui é a mesma coisa que 2 menos meio. Repara que a gente pode colocar isso aqui no mesmo. E fazer MMC, que daria 4, 2. Que vai ser igual a 3 meios, beleza? Então, esse carinha aqui vale 3 meios. Aqui a gente teria um ângulo de 90, aqui a gente teria nosso ângulo de 90 também. Uma coisa também, deixa eu ver. Isso de reta. O Marcelão tá aí? Vou sim, vou postar assim. Marcelão tá aí? Marcelo ainda? Ou Dino, tanto faz? Alguém pode dar um rap aqui, Clarinha? O que tu faria, Dino, pra descobrir a altura? Se você quer descobrir, que eu tô lerdando. Então, mas eu não. Ah, tem como a gente fazer isso mesmo. Ah, pô, verdade, cara. Não parei pra pensar nisso. Então, tem como a gente fazer isso aí mesmo. Então é o seguinte, galera. Repare que aqui tem uma função, né? Aqui, ó. Aqui, perceba que tem uma função aqui. Então, é o seguinte, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir, valeu, Dino? O que a gente quer descobrir é essa altura bem aqui. É só isso. É isso que a gente tem que conseguir matar essa questão de uma vez por todas. Beleza? Percebam uma coisa. Isso aqui é uma função afim. Beleza? Perceba que o zero da função, dessa função afim, é igual a menos 2. Então, o zero da função é o valor de x quando y é igual a zero. Então, perceba o seguinte. F de x é igual a ax mais b. Tudo bem? Em que o a e o b representam os nossos coeficientes que a gente vai tentar achá-los agora. Receba o seguinte. Se o x aqui é menos 2 e o y é igual a zero, a gente teria a seguinte fórmula. Beleza? Então agora é o seguinte, a gente tem que descobrir uma outra coisa para a gente conseguir saber aqui de uma vez por todas essa área. E perceba que ele falou, esse detalhe bem aqui, ó, que o x nesse ponto y aqui, ele vale quanto? Meio. Ou melhor, quando o x for zero, y vai ser igual... Ah, não, perdão, ó. Nossa, eu tô ficando lerdando, galera. Dino, o que tu faria aqui? Me ajuda aqui. Não tô pensante. O que daria pra fazer? Ô, galera, desculpa mesmo, viu? É o sono. Hoje foi um dia tenso. Alguém tem uma ideia, gente? O que a gente tem que descobrir essa altura bem aqui, ó. Pra gente descobrir. De uma vez por todas. Uma coisa que a gente pode dizer é que ela é menor que 2. Alguém sabe aí, gente? Deixa eu ver o gabarito dela na internet aqui, ó. A gente pode dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa questão aqui eu não fiz antes da gente começar a reunião. Então, eu tô vendo aqui também. Então, essa questão aqui eu não fiz antes da gente começar a reunião. Foi uma das únicas listas que eu não fiz. Deixa eu ver. Não, mano. Será? Acha? Ah, você viajou muito, Dino, mas dá. Cara, pior que dá mesmo, né? Mas dá mó trampo. Você tá certo.
Ô, galera, é o seguinte. Essa questão aqui, eu vou falar com meus amigos aqui, eu vou resolver ela pra vocês, tá bom? Mas olha, Abreu, diga. eu Pode falar, Isaac. entendi. Imagina que você gira esse triângulo e ele vira um triângulo não é equilátero nem escaleno, o outro. Qual? Esse aqui? O outro triângulo, sem ser equilátero e escaleno. Esse aqui? Não, ó, imagina que você pega essa ponta de cima, Ah, sim, a sim, ponta sim. Esse azul, aqui, sim. e coloca no 2. A diagonal desse quadrado vai valer 2. Ah, entendi o que vocês estão falando, pô. Ah, Uhum. agora entendi. Isso Dá pra aqui, né? fazer alguma coisa em cima Ah, disso. entendi, pô. Ah, pô, verdade. Esse seria um retângulo aqui, né? Não. Ó, liga o. hum, Ah, não, pera aí, é um retângulo. Mas ainda dá pra fazer alguma coisa em cima dessa ideia. Pô, pior que, tipo assim, eu pensei talvez esse aqui, ó. Tipo, um quadrado aqui. Isso aqui não daria, tá vendo? Abreu, tenta completar o círculo aí embaixo pra gente ter uma visualização. Ah, mano, acho que assim não vai dar, não. Tipo. É, então, mano. Não, vai cair nessa complexidade, não, mas eu quero resolver agora. Não, eu quero resolver essa questão com vocês agora. É uma meta minha. Deixa eu ver. Mas é que eu acho que não vai. Você acha que vai fazer alguma diferença? Acho que vai fazer nenhuma diferença, não, velho. O duro que vai pra Pera aí, descobrir. Abreu. Esqueci o nome. Se você fizer. Ó, Ah, porque é o não, eu seguinte. acho que não ia influenciar. Esse cara aqui seria o B, né? Mas não deu valor de B. Ao menos que a gente faça outra função aqui, ó. E pode pegar o ponto de intersecção das duas. Bora tentar fazer isso aqui, vamos ver. Ó, seguinte. Essa outra função aqui, repara que o zero da função dela é 2, beleza? Então, g de x é igual. Repara que quando gx for zero, o y for zero, que é x mais b. Repara que quando y for zero, o valor de x é igual a 2. 2a mais b. Eles vão se encontrar num ponto em que o x vai ser igual entre os dois. Ah, isso, pô. É isso, cara. Nossa, que questão gostosa. Ai, que questão maravilhosa. Aqui, ó. É isso, pô. Então perceba que elas vão se encontrar em um ponto em que o x é o mesmo valor para as duas. Concorda comigo? Se o x é o mesmo valor para as duas, o y vai ser igual, ó. A altura vai ser a mesma. O y vai ser igual entre os dois. Deu pra entender? Isso aqui eu tô falando besteira. Não, tem lógica sim. Então acho que assim, não tem? Tem. Tenta substituir um meio nas duas e fazer algum sistema com elas. É, então. Porque ali vai valer isso. Então, acho que faz sentido isso. Então, tipo assim, o valor de y nas duas vai ser igual, ó. Cara, que questão interessante, velho. Ó, peraí. Então, quando x for meio, temos y, né? Isso aqui é válido para essa tanto quanto para essa. Deixa eu ver. Então, é o seguinte. Não, mas a gente acabou tudo, Dino. Ah, 8. Tá, vamos fazer 8 então, Paulo. A gente dá uma pausinha aqui e eu penso melhor também. Mas essa aqui não vai cair na prova não, tá? Desafio só. A 8... Essa aqui, né? Faz assim. É o seguinte, Paulo, essa aqui eu vou dar a ideia tua, tá? Pra você fazer. É o seguinte, o que ele quer descobrir é a área da região laranja, beleza? Perceba que eu tenho aqui, ó, vou tipo, fazer aqui com você. Eu vou só dar a ideia, tá bom? Aí você faz sozinho. Que essa aqui é bem de boa, tu consegue fazer sozinho. Eu confio em tu. Aqui, ó. O que você pode pensar? Você pode pensar o seguinte, a área dessa região aqui é 100. É ou não é? Repara que aqui é lado e aqui é lado. Lado ao quadrado vai ser igual a 100. Então, lado vai ser igual a 10. Beleza? Se o lado é igual a 10, e sabe que isso aqui é o diâmetro, então o raio desse cara aqui é igual a 5. Beleza? Repara que a gente pode juntar esse cara aqui com esse cara e formar um círculo completo. E a mesma coisa com esse cara aqui com esse cara aqui. Outro círculo. Então, a resposta aqui seria igual a área desses dois círculos, sabendo que o raio é igual a 5. Entendeu? Relaxa, mano, tá de boa. Ah, tu já fez? Saquei. Eu acho que é isso mesmo. 50 pi. É 8, né?
Se tu substituir, eu acho que dá isso mesmo. É isso aí mesmo, mano. Tu quer, Caio? Aqui, ó. Vou fazer rapidinho aqui, então. Então é o seguinte, temos aqui um círculo de raio 5. Entendeu por que o raio é 5, gente? Conseguiu entender bem por que o raio é 5? Seria π. Não? Tá. Deixa eu refazer aqui, então. Ó, perceba o seguinte. A área desse quadrado é igual a 100, beleza? Entendeu? Aqui, ó. Perceba o seguinte. Se a área do quadrado é igual a 100, e o quadrado é lado vezes lado, então lado ao quadrado vai ser igual a 100. Passa como raiz, lado vai ser igual a raiz de 100, que é a mesma coisa que 10. Concorda comigo? Relaxa, eu também tô assim, vai. Cansaço isso, fica tranquilo. Perceba o seguinte, então lado é igual a 10. Então esse cara aqui inteiro é igual a 10. Beleza? Perceba mais uma coisa, esse cara aqui é o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então perceba, se o diâmetro é 2 vezes o raio, esse cara aqui vai ser 5 e esse cara aqui vai ser 5. E perceba uma coisa, a gente pode pegar essa área aqui e juntar com esse cara aqui, ó. Então vai ficar um círculo completo. Mesma coisa desse cara aqui com esse. Vai ficar um círculo completo. Então ele quer saber a área da soma desses 4 aqui. Ou seja, é só você calcular a área de 2 círculos. E essa é a resposta, entendeu? Então vou fazer aqui rapidinho. Então a área do círculo vai ser igual. Aqui, ó. Tá fazendo aqui embaixo, tá, mano? Tô ficando doido. A área do círculo, então, vai ser igual a πr ao quadrado. Se o raio é 25, ou perdão, se o raio é 5, logo raio ao quadrado é 25, portanto seria 25π. Isso de um círculo. Os dois círculos, então, é igual a 50π. Assim como o Babo falou. Se é igual a 50π, a gente pode substituir o π por 13,14. Ele não falou, mas vamos substituir. E na calculadora... Cara, é sacanagem não ter calculadora no iPad, cara. Não vem com o iPad. Então, aí dá tipo assim, dá 50 vezes 3,14, que é igual a 1,57, que é o gabarito. Beleza? Lembre de colocar a unidade, viu? Agora tem um... Cara, essa questão aqui, velho. Ô, Isaac, tem lógica que eu tô falando, não tem? É, exatamente, Pablo. A 16, que é fácil. Ó, galera, essa questão eu vou ficar devendo pra vocês, tá? Mas eu acho que é por aí que faz. Eu perguntar pra professora e eu faço depois com vocês. Mando lá no Classroom. Determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces quadrangulares, 4 faces triangulares e uma face hexagonal. Perfeito. Essa aqui vai cair amanhã, tá? Tenho certeza que vai cair. Vamos fazer aqui rapidinho. Essa questão aqui, o que a gente tem que lembrar, Cauê, é basicamente aquilo que a gente falou anteriormente. É o seguinte, ó. Obrigado por falar essa questão, que ela é importante, viu? Valeu demais ter colocado aí. Repara o seguinte. O número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces quadrangulares, 4 faces triangulares e uma face hexagonal. Uma coisa que a gente viu anteriormente, eu também, Manu, é porque é bem de boa. O que a gente viu anteriormente é que o número de arestas é igual ao número de lados vezes o número de faces sobre 2. Perceba o seguinte. Aqui a gente tem quantas faces? Né? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Quanto que é o gabarito aqui? Deixa eu fazer rapidinho. Pô, peraí, deixa eu ver se eu posso fazer assim mesmo. Acho que posso. Ficaria 8. Tá. 8 vezes 4 mais 3. 7. Mais 6, 13. 8 vezes 13. É isso mesmo, eu acho. Cadê essa calculadora, minha gente? É 52 o gabarito dessa questão? Ou tô errado? É 52 não, não é o gabarito. Isso aqui, 52 é o número de arestas. Deixa eu ver. Vamos fazer amor a 2.
de fáceis é 13, mais vértices que a gente quer descobrir, igual a é 52 mais 2, 54 menos 13. Acho que eu fiz errado, deixa eu ver, 54 menos 13, 41, fiz errado, deixa eu ver, então não dá pra fazer da maneira que eu tava pensando não. Aqui, ó. 9, beleza. Galera, é o seguinte, uma coisa que a gente pode fazer nessa questão é pensar da seguinte maneira. Tem essa relação que a gente acabou de fazer. Essa questão, inclusive, é muito parecida com uma que a gente fez em sala. Aqui, ó. Então, repara que é o número de lados vezes o número de faces sobre 2, tá bom? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que isso aqui é válido para qualquer polígono, entendeu? Assim, para algum polígono. Então é o seguinte, se fosse, por exemplo, anteriormente o que a gente viu, a gente apenas com um tipo de face, que teria, consequentemente, apenas um número de lados. Então, por exemplo, a gente viu, então, um cubo anteriormente. O cubo, a gente viu que ele tem faces quadrangulares, ou seja, sempre tem 4 lados, e uma coisa que queria mudar o número de faces. Porém, quando você tem mais de um tipo de polígono, você tem 3 faces quadrangulares, 4 triangulares e uma face hexagonal, é um pouquinho diferente que a gente vai ter que fazer. Tá bom? Vem aqui comigo. Vamos lá. Você tem 3 faces quadrangulares. Perceba que você teria, então, 4, beleza? Vezes 3. Até mesmo porque você teria 4 lados, vezes 3 faces. De boa? 4 faces triangulares. Repara que você teria 3 lados, você teria 4 faces. Ou seja, você teria aqui, ó, lados. Peraí, galera, tá meio confuso, deixa eu explicar de novo. Peraí. Meio que você vai ter que fazer isso aqui, ó, essa relação de lados e faces com cada um deles. E depois somar, tá bom? Ó, vai fazer sentido para vocês, ó. Pensa comigo o seguinte. Se eu tenho 3 faces quadrangulares, eu teria então 3 faces, e cada face tem 4 lados. 3 vezes 4, beleza? Tenho 4 faces triangulares, então tenho 4 faces, e cada uma delas tem 3 lados. Eu tenho uma face hexagonal, então eu tenho uma face, e cada uma delas, essa uma face, tem exatamente 6 lados. Perceba o seguinte, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Aqui é 6. Perceba o seguinte, galera, o que você tem que fazer é essa relação com todos, tudo bem? De pegar faces e também de pegar lados. Então, você vai ter que fazer o seguinte, 1 vezes 6 mais 3 vezes 4 mais 4 vezes 3. E pegar tudo isso e dividir por 2. Então, o segredo é fazer isso para cada um dos tipos de polígono que você tem. Beleza? Então, vai ser o seguinte. 1 vezes 6 é 6, mais 3 vezes 4, 12, mais 12, isso tudo sobre 2. Repare que 12 mais 12 é quanto? É 24, mais 6, 30. 30 dividido por 2, 15. Beleza? Eu fiz certo, né? Deixa eu ver. 18, tá, 30, é isso mesmo, 15. Agora, a gente descobriu o número de arestas. Agora, a gente quer descobrir o número de vértices. Ou seja, a gente quer descobrir o V. E tem uma fórmula, que é a relação de Euler, que é vamos fazer amor a 2. Perceba o seguinte, o número de faces que a gente tem, a gente consegue descobrir. Repara que a gente tem 3 faces quadrangulares, 4 faces triangulares e uma face hexagonal. Então, perceba, 3 faces mais 4 faces, são 7 faces no total. Mais uma face hexagonal, são 8 faces no total. Mais o número de vértices que a gente quer descobrir, vai ter que ser igual a 15 mais 2. 15 mais 2 é quanto? 17. Isso está somando passo alto subtraindo. 17 menos 8 vai ser igual a 9. Então são 9 vértices, esse é o gabarito. O que eu tentei fazer antes, galera, foi tentar, tipo assim, somar todos os lados e todas as faces, entendeu? Tipo assim, somar todos os lados e todas as faces, ao invés de fazer isso aqui, separado com cada um, e multiplicar tudo isso e dividir por 2. Deu errado. Vocês viram, né? Então o que você tem que fazer é individualmente. Entendeu? Por nada, mano. Tamo junto. Galerinha, essa questão aqui eu vou ficar devendo pra vocês. Relaxa que não vai cair tão justo na prova. Mas eu acho que pra descobrir, tem que saber que o valor, o ponto aqui em comum entre essas duas é esse aqui, ó.
Aí acho que tem que relacionar uma função com a outra função e descobrir a altura para depois você conseguir fazer o resto que dá para descobrir. Beleza, gente? Galerinha, no mais é isso. Alguém quer que eu faça mais alguma questão? Tá de boa? Posso dizer que agora vocês lá no Classroom. Nossa, resuminho. Tá de boa? Claro. Posso sim. Tamo junto, gente. Bom descanso pra vocês, galera. Abraço, viu? Lembrando que o vídeo é pro YouTube. Beleza? Valeu. Tamo junto, galerinha. Uma boa noite pra vocês. Boa prova amanhã. Valeu por hoje. Tamo junto, Antônio. Tamo junto, Pablo. Valeu demais, galerinha. Boa prova amanhã pra vocês. Pode deixar, mano. Vou descansar. Vou parar de gravação também do vídeo. Valeu, gente. Abraço pra quem tá assistindo o vídeo aqui no YouTube. Valeu.